Capítulo 9. A convalescença do jovem doente evoluía normalmente. A única coisa que todos desejavam agora era que seu estado permitisse transportá-lo para Granite House. Por mais bem instalada e equipada a habitação do curral, nada se comparava ao conforto do aconchegante lar de granito. Além disso, o curral não oferecia a mesma segurança a seus ocupantes. Apesar de toda a sua vigilância, eles continuavam a ser um alvo fácil para o fogo dos corsários. Lá, ao contrário, no bojo daquele maciço inexpugnável e inacessível, nada teriam a temer e qualquer atentado contra suas pessoas deveria forçosamente malograr. Esperavam, portanto, com impaciência o momento em que Harbert estivesse em condições de ser removido, sem riscos para o seu ferimento, e, embora as trilhas através da mata do Jacamar fossem bastante precárias, estavam decididos a executar tal façanha. Os colonos não tinham notícias de Nab, mas isso não os preocupava. O corajoso negro, bem entrincheirado nas profundezas de Granite House, não se deixaria surpreender. Julgando inútil expor o fiel cão a algum disparo de fuzil, o que privaria os colonos de seu auxiliar mais eficiente, não enviaram Top de volta. Tinham, portanto, pressa de estar reunidos em Granite House. Custava ao engenheiro ver suas forças divididas, pois isso era fazer o jogo dos piratas. Desde o desaparecimento de Ayrton, não eram mais senão 4 contra 5, já que ainda não podiam contar com Harbert. Não era menor a preocupação do valoroso rapaz, que percebia claramente os contratempos de que era a causa. Durante o dia 29 de novembro, a questão de saber como, naquelas condições, agiriam contra os piratas foi discutida a fundo entre Cyrus Smith, Gideon Spiley e Pencroff, num momento em que Harbert, entregue ao torpor, não podia ouvi-los. Amigos, disse o repórter, depois de falarem de Nab e da impossibilidade de se comunicarem com ele, tal como vocês, penso que aventurar-nos na estrada do curral seria arriscarmos-nos a levar um tiro sem poder retribuí-lo. Por outro lado, não acham que já passou da hora de escorraçar esses miseráveis? Penso da mesma forma, concordou Pencroff. Não fazemos, suponho, o gênero de quem teme uma bala, e, de minha parte, se o Sr. Cyrus aprovar, estou disposto a me encafuar nessa floresta. Que diabos! Um homem vale outro. Mas vale 5? Replicou o engenheiro. Junto-me a Pencroff, disse o repórter, e nós dois, bem armados, na companhia de Top. Meu caro Spiller, e o senhor, mestre Pencroff, ponderou Cyrus Smith, raciocinemos friamente. Se os degredados estivessem intocados em algum ponto da ilha, se conhecêssemos o referido ponto e tudo se resumisse a desentocá-los, eu compreenderia o ataque direto. Mas não acha que, no presente caso, nós é que devemos temer que eles disparem o primeiro tiro? Ora, Sr. Cyrus, exclamou Pencroff, uma bala nem sempre vai aonde o atirador deseja. A que feriu Harbert não errou o caminho, mestre, replicou o engenheiro. Além do mais, note que, se vocês dois se forem, eu permanecerei sozinho no curral para defendê-lo. Quem garante que os piratas, ao vê-los sair daqui, não atravessarão a mata para atacar enquanto estiverem fora, sabendo que aqui só restaram um adolescente ferido e um homem? Tem razão, Sr. Cyrus, concordou Pencroff, quase não se contendo de raiva, tem razão. Eles farão tudo para recuperar o curral, pois sabem que está bem abastecido. E, sozinho, o senhor nada poderia contra eles. Ah, se estivéssemos em Granite House. Se estivéssemos em Granite House, opinou o engenheiro, a coisa mudaria de figura. Lá, eu não temeria deixar Harbert com um dos nossos, enquanto os outros 3 esquadrinhassem as florestas da ilha. Mas, já que estamos no curral, o melhor a fazer é ficar aqui até podemos sair todos juntos. Não havia nada a replicar aos argumentos de Cyrus Smith, e todos compreenderam isso muito bem. Se pelo menos Ayrton ainda estivesse entre nós. Disse Gideon Spilett. Pobre homem! Seu retorno à vida social teve curtíssima duração. Se. Acrescentou Pencroff, num tom meio estranho. Tem esperanças, então, Pencroff, de que os piolentos o tenham poupado? Perguntou Gideon Spilett. Sim. Se for do interesse deles. O quê? Acha que Ayrton, reencontrando seus ex-cúmplices, esqueceu tudo que nos deve? Quem sabe? Foi a resposta do marujo, aventurando-se na ignóbil suposição, ainda que vacilante. Pencroff, disse Cyrus Smith, segurando o braço do marujo,
você teve um mau pensamento e me afligiria muito se persistisse em duvidar assim. Respondo pela fidelidade de Ayrton. Eu também, acrescentou vivamente o repórter. Sim, sim. Errei, admitiu Pencroff. Foi de fato um mau pensamento, nada o justifica. Mas o que querem? Não consigo raciocinar direito. Ficar enclausurado neste curral me oprime terrivelmente, nunca estive tão nervoso como agora. Um pouco de paciência, Pencroff, pediu o engenheiro. Dentro de quanto tempo, meu caro Spiller, acha que Harbert poderá ser removido para Granite House? Difícil dizer, Cyrus, respondeu o repórter, pois uma imprudência poderia resultar em consequências funestas. Mas, enfim, ele convalesce normalmente, se recuperar as forças dentro de uma semana, muito bem, veremos. Uma semana. Isso adiava o retorno a Granite House somente para os primeiros dias de dezembro. Faltava um mês para o fim da primavera. Os dias eram bonitos, o calor começava a se intensificar. As florestas da ilha estavam em plena frondação e aproximava-se o momento das colheitas do ano. O retorno ao Planalto do Mirante seria então sucedido por grandes atividades agrícolas, que só viriam a ser interrompidas pela planejada exploração da ilha. Compreende-se, portanto, o quanto aquele isolamento no curral prejudicava os colonos. E, embora se curvassem à necessidade, não o faziam sem impaciência. Por uma ou duas vezes o repórter se aventurara na estrada e contornara o terreno cercado. Top o acompanhava Spiller, com a carabina armada, mantinha-se alerta. Não tiveram nenhum encontro desagradável, não encontraram nenhum rastro suspeito. Se houvesse algum perigo, Top daria o sinal, e, como não latiu, podia-se concluir que, naquele momento pelo menos, nada havia a temer e que os corsários entretinham-se em outra parte da ilha. Ao sair pela segunda vez, contudo, no dia 27 de novembro, Gédéon Spiller, que se aventurara na mata por cerca de 400 metros, no sul da montanha, observou que Top farejava alguma coisa. O cão não parecia mais indiferente e ia e vinha, fuçando o capinzal e os arbustos, como se o faro lhe houvesse indicado algum objeto suspeito. Spiller seguiu Top, instigando-o, fustigando-o com a voz, sempre alerta, a carabina no ombro, usando as copas das árvores para se proteger. Era bem improvável que Top tivesse farejado a presença de um homem, pois nesse caso teria latido com moderação e apenas rosnado. Ora, uma vez que se mantinha calado, era porque não havia perigo próximo nem iminente. Assim decorreram aproximadamente 5 minutos, com Top a farejar e o repórter seguindo-o com prudência, quando, de repente, o cão se precipitou em direção a uma moita fechada e voltou com um farrapo na boca. Era um trapo de roupa, manchado, roto, que Gédéon Spiller levou imediatamente para o curral. Ali, os colonos o examinaram, nele reconhecendo um pedaço do agasalho de Ayrton, um farrapo daquele feltro fabricado exclusivamente nas oficinas têxteis de Granite House. Como vê, Pencroff, observou Cyrus Smith, houve resistência por parte do infeliz Ayrton. Os bandidos o arrastaram à força. Ainda duvida de sua honestidade? Não, Sr. Cyrus, respondeu o marujo, e já me arrependi de minha estúpida desconfiança. Julgo, contudo, que devemos deduzir uma consequência desse fato. E qual seria? Perguntou o repórter. É que Ayrton não foi morto no curral. É que o levaram vivo, uma vez que ele resistiu. Ora, isso significa que ainda pode estar vivo. Tem razão, isso é possível, concordou o engenheiro, que ficou pensativo. Eis uma esperança a qual podiam se agarrar os companheiros de Ayrton. Imaginaram, com efeito, que, surpreendido no curral, Ayrton levará um tiro, tal como Harbert. Entretanto, se os corsários não o haviam matado imediatamente, se o tinham levado vivo para alguma outra parte da ilha, não seria possível admitir que continuasse prisioneiro? Talvez inclusive um deles houvesse reconhecido em Ayrton um ex-comparsa da Austrália, o próprio Ben Joyce, chefe dos degredados evadidos. E quem sabe não haviam concebido a louca esperança de recrutar Ayrton novamente. Que utilidade ele não teria se conseguissem transformá-lo num traidor? Aquele incidente foi então favoravelmente interpretado no curral, e não lhes pareceu impossível acharem Ayrton ainda vivo. Este, de sua parte, se estivesse prisioneiro, sem dúvida de tudo faria para escapar das garras dos bandidos, voltando a ser um poderoso auxiliar para os colonos.
Em todo caso, observou Gideon Spiller, se, por sorte, Ayrton conseguir fugir, é para Granite House que irá diretamente, pois ignora a tentativa de assassinato de que Harbert foi vítima e, por conseguinte, não tem como saber que estamos literalmente encurralados. Ah, como eu gostaria que ele estivesse lá, em Granite House! Exclamou Pencroff, e nós também. Pois afinal, se por um lado os piolentos não podem tentar nada contra o nosso lar, por outro podem devastar o Planalto, nossas plantações, nosso terreiro. Pencroff tornará-se um autêntico fazendeiro, afeiçoado de coração às suas colheitas. Entretanto, era Harbert mais impaciente para voltar a Granite House, pois sabia o quanto a presença dos colonos era necessária lá. E era ele que os retinha no curral. Assim, uma única ideia absorvia sua mente: partir o quanto antes e como fosse. Julgava poder suportar o traslado para Granite House. Assegurava que recuperaria as forças mais rapidamente em seu quarto, com o ar e a vista do mar. Harbert não se cansava de pressionar Gideon Spiller nesse sentido, mas este, temendo com razão que seus ferimentos, mal cicatrizados, se abrissem no caminho, não dava ordem de partida. Nesse ínterim, ocorreu um incidente, que levou Cyrus Smith e os dois amigos a ceder aos desejos do rapaz, e sabe lá Deus o quanto de sofrimento e remorso aquela decisão viria a lhes custar. Era 29 de novembro. 7 da manhã. Os três colonos conversavam no quarto de Harbert, quando ouviram Top dar alguns latidos significativos. Cyrus Smith, Pencroff e Gideon Smith empunharam os fuzis, preparados para abrir fogo, e saíram. Top, que correrá até o pé da cerca, saltava e latia, mas era de contentamento. Vem alguém. Isso é certo. Não é um inimigo. Será Nab? Ou Ayrton? Assim que essas palavras foram trocadas entre o engenheiro e os dois amigos, um corpo pulava por cima da cerca e aterrissava no solo do curral. Era Jup, mestre Jup em pessoa, ao qual Top dispensou verdadeira recepção de amigo. Jup! Exclamou Pencroff. Foi Nab quem o enviou. Opinou o repórter. Se for assim, disse o engenheiro, deve ter trazido alguma mensagem. Pencroff precipitou-se para o orangotango. Evidentemente, se tivesse algum fato importante a relatar ao patrão, Nab não encontraria mensageiro mais seguro e ágil do que Mestre Jup, capaz de transpor obstáculos os quais nem os colonos nem o próprio Top talvez superassem. Cyrus Smith não se enganara. No pescoço de Jup estava pendurado um saquinho e, nesse saquinho, havia um bilhete escrito pelo punho de Nab. Imagine o leitor o desespero de Cyrus Smith e seus companheiros ao lerem estas palavras. Sexta-feira, 6 horas manhã piratas invadiram Planalto. NAB. Entreolharam-se em silêncio e voltaram a entrar no refúgio. O que era aconselhável fazer? A presença dos facínoras no Planalto do Mirante significava desastre, devastação, ruína. Harbert, ao ver o engenheiro, o repórter e Pencroff entrarem, compreendeu que a situação se agravara e, batendo os olhos em Jup, não duvidou mais que uma catástrofe ameaçava Granite House. Senhor Cyrus, ele disse, quero partir. Aguentarei a viagem. Quero partir. Gideon Spiller aproximou-se de Harbert e, após examiná-lo, concluiu. Então vamos. Debateram prontamente se Harbert seria transportado numa padiola ou na carroça, que Ayrton trouxera para o curral. Na padiola, não sofreria tanto com os solavancos, mas necessitaria de 2 carregadores, o que significava menos 2 fuzis em ação, caso fossem alvo de um ataque no caminho. Não poderiam, ao contrário, usar a carroça e deixar todos os braços livres para agir? Não poderiam instalar na caçamba o colchão em que Harbert repousava e avançar cautelosamente, de maneira a evitar os impactos? Sim, poderiam. A carroça foi trazida. Pencroff atrelou o onagro. Cyrus Smith e o repórter ergueram o colchão de Harbert e o instalaram no fundo da carroça, entre as duas chelmas. O tempo estava aberto. Intensos raios de sol atravessavam a copa das árvores. As armas estão preparadas? Perguntou Cyrus Smith. Estavam. Ao engenheiro e Pencroff, armados cada um com um fuzil de 2 tiros, bem como a Gideon Spiller, com sua carabina, nada mais restava senão partir. Como se sente, Harbert? Indagou o engenheiro. Ah, Sr. Cyrus, respondeu o rapaz,
Fique tranquilo, não morrerei no caminho. Era visível que a pobre criança, quando assim falava, recorria a toda a sua energia, e que só graças a uma suprema vontade guardava um resto de forças. O engenheiro sentiu um aperto no coração. Hesitou novamente em dar o sinal de partida. Não o fazer, porém, significava angustiar Harbert, talvez matá-lo. Avante! Ordenou Cyrus Smith. O portão do curral foi aberto. Jupe e Top, que sabiam calar-se nos momentos oportunos, precipitaram-se na frente. A carroça saiu, o portão foi fechado e o onagro, tangido por Pencroff, avançou num passo lento. Claro, teria sido preferível seguirem por um caminho que levasse diretamente do curral a Granite House, mas a carroça teria dificuldade para avançar por dentro da mata. Viram-se então obrigados a ir pelo primeiro caminho, embora este devesse ser conhecido dos bandidos. Cyrus Smith e Gedeon Spilett caminhavam um de cada lado da carroça, prontos para reagir a qualquer ataque. Contudo, era bastante improvável que os piratas fossem abandonar o planalto do mirante. O bilhete de Nab fora evidentemente escrito e enviado assim que os bandidos surgiram. Ora, nele constava o horário de 6 horas da manhã e o ágil orangotango, acostumado a visitar o curral, levará apenas 45 minutos para transpor os 8 quilômetros que o separavam de Granite House. Portanto, a estrada devia estar segura naquele momento, e, se tivessem de abrir fogo, seria apenas nas imediações de Granite House. Mesmo assim, os colonos mantinham-se em alerta máximo. Top e Jup, este armado com seu tacape, ora à frente, ora esquadrinhando a mata nas margens do caminho, não assinalavam nenhum perigo. A carroça avançava lentamente, tangida por Pencroff. Haviam deixado o curral às 7h30 e, uma hora depois, 6 dos 8 quilômetros haviam sido deixados para trás, sem que se produzisse um único incidente. A estrada estava deserta, assim como toda aquela parte da floresta do Jacamar, que se estendia entre o Mercy e o lago. Nenhum sobressalto. A mata parecia tão erma como no dia em que os colonos aportaram na ilha. Aproximavam-se do planalto. Mais uns 2 quilômetros, avistariam a pinguela do córrego Glicerina. Cyrus Smith tinha praticamente certeza de que o pontilhão estava no lugar, ou porque os degredados tivessem entrado por outro local, ou porque, após atravessarem um dos cursos d'água que fechavam o terreno, haviam tomado a precaução de abaixá-lo novamente, precavendo-se para uma possível retirada. Por fim, a clareira das últimas árvores descortinou um horizonte marítimo. A carroça, porém, seguiu adiante, pois seus defensores não podiam pensar em abandoná-la. Nesse momento, Pencroff deteve o onagro, e com uma voz terrível, vociferou: "Ah, miseráveis!" E, com a mão, apontou para uma densa fumaça que espiralava acima do moinho, dos estábulos e das dependências do terreiro. Um homem agitava-se em meio a esses vapores. Era Nab. Seus companheiros deram um grito. Ele os ouviu e acorreu. Os piratas haviam abandonado o planalto havia meia hora, após o devastarem. "E o Sr. Harbert?" exclamou Nab. Nesse instante, Gedeon Spilett foi até a carroça. Harbert desmaiara.